galera, passando aqui para dar um breve recado para vocês. Você que se amarra em fazer aposta esportiva, eu super te recomendo a Bet7k. Na Bet7k, o seu primeiro depósito eles dobram o valor. Botou 10, vira 20, 20 vira 40, 80 vira 160, indicando um amigo aí, por exemplo, você ganha R$ 20 para apostar. Lembrando que o limite máximo de bônus são R$ 1.200. Bet7k, parceiro do canal Futebolaço. O link tá aqui, ó, na descrição do vídeo e no primeiro comentário fixado. Duque, estamos na reta final, vamos caminhar para encerrar agora. Duas a gente encerra. Primeiro, quero que você dê o seu balanço, óbvio que a gestão ainda não encerrou, encerra no final do ano que vem, temos eleições no Vasco no próximo ano. Eu, da minha parte, já adianto. Acho que administrativamente o Vasco teve alguns avanços, porém, esportivamente, na minha opinião, eu sempre bato nessa tecla, a gestão do Jorge Salgado, para mim, é o pior presente da história do Vasco comandando o departamento de futebol. Talvez você não se sinta cavaleiro para falar isso sendo integrante da gestão, mas eu tenho essa convicção. Ele pega ali, salvo engano, 10 ou 12 jogos da reta final, um elenco montado pelo Campelo com 4 meses de salário atrasado. Se ele tem alguma parcela naquele rebaixamento, ele é pouco, mas quem monta o elenco e pela primeira vez na história não consegue devolver o Vasco à primeira divisão é sob a gestão dele. E esse ano o Vasco teve um Carioca já melhor do que 2 anos anteriores, foi às semifinais, caiu de forma muito precoce na Copa do Brasil e estamos novamente fazendo um brasileiro vexatório. Divido esse vexatório em 2 momentos, porque temos uma grande diferença desse elenco para o ano passado, que o ano passado inteiro o Vasco conviveu com um caminhão de salário atrasado, apesar de uma diminuição num primeiro momento com o Salgado tirando até dinheiro do bolso, mas voltou-se a volumar os salários atrasados posteriormente. E ainda um ano muito conturbado politicamente, podemos dizer assim. Já esse ano não. Desde o aporte da 777 até aqui, o elenco do Vasco pode reclamar de qualquer coisa, menos de falta de estrutura e salário. Então acho que a culpa desse brasileiro desse ano, ela é mais dividida. Nós temos um problema da montagem do elenco, aí sim a gente pode dizer, pô, trouxe o Brasil, era a pessoa indicada para comandar um departamento desse tamanho. O próprio Vasco tomou um caminhão de não no mercado, batia na porta de um monte de diretor, não. A montagem do elenco foi num momento Vasco muito difícil, tentando contratar. O Zé Ricardo mesmo proporcionou talvez um dos memes do ano, que ele nunca tomou tanto não, nem na época dele de matinê, para tentar contratar jogador pro Vasco. Mas, por outro lado, sim, quem trouxe o Zé Ricardo e quem montou o elenco foi a gestão. Então, acho que esse insucesso esportivo do Vasco, obviamente, sempre numa carga maior tem que ser sempre para quem comanda o clube, a presidência, mas acho que os jogadores também tem que segurar uma parte do processo. Se o salário tivesse atrasado, tá com o salário atrasado também, como é que vai cobrar dos caras? Não é o caso esse ano. Então, queria que você, em linhas gerais, quiser desmembrar o administrativo do futebol, fizesse o seu balanço do que você achou da gestão do Salgado até aqui. Lembrando que a gestão está em andamento. Vamos lá, a gestão está em andamento, mas aí tem uma disrupção agora, porque a partir, né, já desse momento e até a partir do ano que vem, o comando do futebol já não está mais na presidência do clube, vai estar na SAF e a gente vai estar ali como membro do conselho de administração, olhando para isso, opinando, mas a gestão, como você mesmo diz, o controle é da 777, né, como sócia da SAF. Fazer esse balanço é complicado assim, em relação ao ano passado. A gente não pode esquecer que foi um ano que a gente não teve o ativo mais valioso que a gente está tendo esse ano, que é a torcida. Né? Eu não sei se o time do ano passado, né, com o apoio da torcida, participando dos jogos em São Januário, apoiando a equipe, não teria subido. Sabe, você pode até falar, o elenco, o salário atrasado, não sei, mas a gente tinha o Cano, artilheiro. Tecnicamente o elenco até poderia, se você olhar, poderia até ser coisa do papel melhor, entendeu? Então você pode até dizer, eu acho que a gente não pode esquecer essa falta da torcida. Como acho também que se a gente tivesse a torcida no final, no começo, vamos dizer, do ano, né, quando por conta da pandemia, o time talvez não caísse. Né? Porque a gente caiu ali, foi por um ponto, um gol, quer dizer, saldo de gols, quer dizer. Então, quer dizer, se você tivesse o apoio da torcida nos últimos jogos ali, dando... Eu lembro de um jogo Vasco, Atlético Paranaense, gol do Henrique de cabeça, se eu não me engano, do zagueiro, que evitou um rebaixamento. O João Santana teve aqui e falou foi 2003 ou 2004.
poxa, esse jogo foi... A torcida deu show ali. Quem fez aquele gol foi a torcida. Entende? Então, assim, a gente sentiu muita falta da torcida, como hoje a gente está tendo um apoio espetacular. Quer dizer, se a gente tem um 12º jogador em campo, se a nossa performance em São Januário, a nossa invencibilidade em São Januário existe, eu acredito totalmente a participação da torcida. A gente vende ingresso em 4, 5 horas, está esgotando, está lotando. Então a gente tem a torcida fechada com o time, né? E o time tem correspondido em São Januário. Quando vai jogar fora de casa, aí é difícil você avaliar. Acho que a gente teve, por exemplo, partidas que, como o Bahia e o Grêmio, que a gente saiu na frente com adversários dificílimos e teve o azar de tomar 2 gols contras, entendeu? Que abriu, deixou o time nervoso. O time tem jogadores muito jovens, talvez tenham se perdido a cabeça, e a gente perdeu essas 2 partidas, né? Então, assim, você analisar essas questões de futebol é muito complicado. E eu também não vou dizer que é o pior, que é o melhor. Lamentavelmente, não subimos. Mas acho que as circunstâncias de pandemia ajudaram ou influenciaram muito nisso. Tá? Isso é um ponto. Em relação a esse ano, eu acho que a questão do Zé Ricardo, se você olhasse lá para trás, e o presidente Salgado falou isso, todo mundo queria mandar o Zé Ricardo embora. E hoje todo mundo adoraria que o Zé Ricardo tivesse continuado, né? Porque o Zé Ricardo só empatava, o Zé Ricardo até eu lembro que falava, era binário, era 1-1, 0-0, 1-0. Zé Binário, Zé Binário. Quer dizer, não saía desse resultado, mas o time não tomava gol, o time se comportava, né, defensivamente. Depois engrenou 8 vitórias seguidas. Depois engrenou. Só que aí o Zé Ricardo recebe aquela oferta, eu até entendo a situação, vinha a SAF aí, quer dizer, depois que nem o treinador do Botafogo foi mandado embora. Talvez ele tenha olhado e falado, olha, as circunstâncias tem que ir, né? Depois, assim, o Maurício e o Emílio, eu não gosto de falar, de avaliar, porque eu acho que assim, eles tentaram fazer o melhor deles. Talvez não fossem os nomes adequados naquele momento, talvez o Emílio tenha demorado demais a surgir uma substituição, mas aí também vem o processo político aqui. Não esqueça que a gente estava ali no meio de aprovação de SAF, né? Quer dizer, você tomar uma decisão de contratação de um treinador quando você está em vias de entrar a SAF, a 777 ali naquele período, era muito complicado, né? Então eu acho que ali, essa questão de aprovação da SAF, das assembleias, desse processo, ela de certa forma esterilizou ali, não mexer muito na estrutura do futebol enquanto isso não passasse, né? Talvez seja essa a avaliação. Agora, a gente tem que confiar, a gente tem que dar apoio, tem que incentivar. Tem o Jorginho, que é um treinador que tem uma identificação grande com o Vasco, né? É uma pessoa que tem experiência e a gente tem que acreditar até o fim aqui na nossa capacidade de pontuar, de reagir e de fazer agora uma reta final de campanha para subir, que é tudo que a gente mais quer, né, e mais deseja. Você falou esportivamente. E administrativamente, como é que você faz um balanço? Não, administrativamente, aí eu não posso dizer que é o melhor possível, né? Eu acho que a gente implementou processos no futebol, organizou a estrutura, enxugamos custos, fizemos demissões de pessoas. O Vasco tinha quase 800 funcionários, quer dizer, era um cabide de emprego enorme que a gente conseguiu limpar e pagando todas as rescisões trabalhistas. A gente conseguiu colocar as contas em dia, a gente conseguiu criar uma vice-presidência tocando a parte de compliance, né, e fiscalização de todos os contratos. A gente fez uma reorganização enorme no departamento jurídico, começamos a acertar as questões do RCE, não é, permitindo o pagamento parcelado de dívidas, seja trabalhista, seja civil. No ponto de vista político também, eu acho que a gente conseguiu, de alguma forma, apaziguar as questões principais que estavam, né, florescendo no Vasco. Você pode ter agora uma discussão ou outra, mas eu acho que as questões principais foram apaziguadas. Então eu só vejo aspectos, sinceramente, no marketing. O Vitor Roma conseguiu um feito
incrível aí, aumentou para burro o nosso faturamento em relação aos patrocínios. A gente tem uma realidade que é a Vasco TV, hoje é a melhor televisão de clube disparado, né? Com figuras importantes como a Vanessa Rich, com atletas ali, o Donizete, o Acácio participando, sempre com convidados, né? Então, assim, eu acho que a gente tem feito, né, na parte administrativa, reformas em São Januário, nova sala de imprensa, tudo isso a gente veio entregando com recursos pequenos, o Horácio na parte de responsabilidade social, o novo espaço experiência que a gente tem ali hoje, muito mais interativo, que permite que crianças participem, que vejam a história do clube, que vejam a nossa sala de troféus, que era uma coisa antiquada, uns armários que você não conseguia nem chegar. Falando disso, você olhar o espaço experiência hoje e ver a antiga sala de troféu do Vasco, dá até vergonha de chamar a antiga de sala de troféu. Não, eu acho que era um negócio muito arcaico. Mas era Hoje tá uma muito coisa de um bonito. outro tempo, entendeu? Eu acho que o tempo mudou. Mas já em 2020, um clube do tamanho do Vasco ter uma sala de troféu daquela era um negócio bizarro. Então acho que assim, o calabouço, as obras do calabouço, hoje que a gente entregou, a sede da Lagoa, aí um grande abraço para o Zé Comé, que tem sido um cara impecável em ajudando a gestão, organizando seus grupos para poder fazer essa reforma da Lagoa, do Remo. Então, assim, eu acho que a gente entregou muito, né, na nossa administração, e eu não vejo, sinceramente, como dizer que isso é ruim. Eu acho que isso sempre é positivo para o Vasco. Agora, é claro que o que marca é o futebol, sem dúvida, né? Você tem toda a razão. O que vai marcar é o futebol. E se Deus quiser, a gente vai conseguir essa ascensão aí para a Série A e virar essa página de uma vez por todas, né?